Quando a gente fala de equações diferenciais, a gente está falando de uma equação com derivada. E para a gente encontrar a solução dessa equação, a gente vai precisar aplicar alguma integração para poder transformar aquela derivada na função inicial. Neste vídeo, a gente vai falar do primeiro método de solução de equação diferencial, que é chamado de método de separação de variáveis. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. A ideia inicial aqui é a gente entender um pouquinho o que é equação diferencial e depois partir para a aplicação do método e resolver alguns exemplos. Então, quando a gente tem uma função, por exemplo, y igual a x quadrado, a gente pode derivar essa função. Qual que seria a derivada de y igual a x quadrado? A gente aqui pode usar duas notações para a derivada. O tradicional, que é o y', ou essa notação aqui, dy dividido por dx, que significa derivar y em relação a x. E a derivada de x quadrado é 2x. Para equações diferenciais, a gente vai usar muito mais essa notação aqui, dy dx, destacando quem é a função que a gente está querendo encontrar e também destacando a variável que a gente está calculando a derivada. E aqui, quando eu fiz essa derivação, a gente já tem uma equação diferencial. Sempre que eu tenho uma igualdade entre uma derivada e uma função, ou ali uma composição, né, uma igualdade envolvendo uma composição com derivada e outras funções, a gente tem uma equação diferencial. Essa aqui que a gente acabou de calcular, y' igual a 2x, é uma das equações diferenciais mais simples, mas mesmo assim é uma equação diferencial. E aí, depois que a gente fez essa derivada, se a gente quiser voltar para a função inicial, o que a gente costuma fazer? A gente integra essa função 2x para voltar a ser o x quadrado. Só que aqui eu vou fazer um processo um pouquinho diferente, mas a gente mesmo assim vai chegar nesse x quadrado. Eu vou olhar só para essa parte de cá da nossa equação, vou olhar como se fosse a equação diferencial, só o dy sobre dx igual a 2x, e vou passar esse dx para o outro lado aqui multiplicando. Então, vai ficar dy igual a 2x dx. O que eu fiz? Já preparando a gente lá para o método. Eu fiz uma separação de variáveis. Eu separei a função y, né, a nossa variável y, que aqui é a função que a gente quer encontrar, da variável x. Assim, eu consegui deixar do lado esquerdo só coisas que têm y e do lado direito só coisas que têm x. Lembrar que ali o dy, dx, eles precisam sempre permanecer juntos. A gente nunca pode separar ele, o d, da variável em questão. Então, d de y, d de x. Sempre tem que estar juntinho. Mas eu consegui separar tudo que tem y de um lado, tudo que tem x para o outro lado. E agora a gente vai integrar esses dois lados. Do lado esquerdo aqui, a gente tem uma integral de constante 1 em relação a y. E aqui a gente tem a integral de 2x em relação a x. Cada uma dessas integrais está sendo integrada numa variável diferente. A primeira ali do lado esquerdo em relação a y e a do lado direito ali em relação a x. A integral de dy é o próprio y. E a integral de 2x dx é x quadrado, né? Porque o 2 que estava ali na frente cancela com aquele 2 que aparece no denominador quando a gente aplica a regra da potência. E como a gente fez uma integral indefinida, aparece essa constante aqui, mais c. Ficou exatamente igual à nossa função inicial? Não, tem esse mais c. Então, quando eu resolvo uma equação diferencial, sempre vai vir uma família de soluções para essa equação diferencial. Mas é uma solução que a gente chama de solução geral da equação diferencial. E essas funções, elas têm essa característica de que o c vai modificando, mas vão ser infinitos. E aí, como o x quadrado me fala que é uma parábola, eu sei que todas essas funções são parábolas. Para a gente encontrar esse valor de c, eu preciso dar uma condição inicial. Eu sei que todas essas funções se comportam como parábola, elas vão ter o mesmo tipo de comportamento. Então, se a gente pensar num crescimento populacional, o nosso c vai ser um dado inicial, por exemplo, quantos indivíduos vão ter no início do meu experimento. E quando eu coloco uma condição inicial, eu vou ter uma solução
particular para o meu problema. Quer dizer que se eu mudar quantos indivíduos vão ter no dado inicial, vai mudar a minha solução, mas o comportamento da solução não. O comportamento sempre vai ser uma parábola, o que muda é esse dado inicial. Então, se eu tinha um indivíduo, ela vai se comportar aqui como essa vermelha. Se ela tinha 2 indivíduos, ela vai se comportar como essa função aqui em roxo. Então, nesse caso, vamos colocar uma condição inicial aqui para a nossa equação diferencial. Eu tenho a equação diferencial y' igual a 2x e vou considerar que no zero a função vale zero. Esse problema aqui, ele ganha um nome especial, ele é chamado agora de PVI, que é o problema de valor inicial. Quando eu só tenho a equação diferencial, por exemplo, y' igual a 2x, eu tenho uma EDO, ou uma equação diferencial. E no caso onde a gente coloca essa condição inicial, o x é zero, então vai ficar zero ao quadrado, mais c, vai ficar só 1 mais c. Só que isso tudo tem que ser igual a zero, portanto, o c também vai ser zero. E aí a gente tem a nossa solução inicial lá. E essa aqui, então, seria a solução particular para esse PVI. Solução geral sempre é só de uma equação diferencial, solução particular sempre está associada à solução de um problema de valor inicial. Essa é uma ideia bem rápida aqui do que é a equação diferencial e principalmente para a gente motivar o que é esse método da separação de variáveis. Quando a gente fala de equações diferenciais, existem vários tipos. O que a gente vai trabalhar aqui é uma equação diferencial ordinária, então a derivada que aparece é uma derivada simples, não é uma derivada parcial, e a derivada que aparece, ela tá só em primeira ordem, não tem derivadas de segunda, terceira ou ordem mais alta. Então aqui o caso geral de uma equação diferencial de primeira ordem, em geral é colocada dessa forma: y' igual a fxy. Ele está dizendo que eu sempre vou conseguir escrever o y', a derivada da função que a gente quer encontrar, como uma função que depende de x e de y. E aí pode ter vários exemplos, mas eu trouxe esse aqui. Então, falando que y' é igual a 3x mais 4y. Tem x e tem y. Só que existem alguns exemplos, alguns casos particulares para essa situação. O primeiro que a gente viu é um caso onde eu tenho a EDO dada apenas como y' é igual a fx. Não depende de y, depende só de x e de y', a minha equação. Eu vou dar um outro exemplo aqui, y' igual a x ao cubo menos 3. Eu não tenho a variável y ali fazendo parte dessa minha equação, apenas o x e o y' que já está embutido aqui na frente. Um terceiro caso, um segundo caso particular, também seria quando a função só depende de y. Então, exemplo, y' igual a menos 2 sobre y. Aqui eu não tenho x, mas eu sei que a minha função inicial, o y, ela depende de x. E um caso um pouco mais geral, mas que a gente também consegue usar o método de separação de variáveis, é o f de x vezes o g de x. Nesse primeiro exemplo, eu coloquei como soma, e esse é um caso mais difícil de a gente resolver, não dá para fazer usando separação de variáveis. Já quando eu tenho essa multiplicação, como por exemplo, x vezes y ao quadrado, eu consigo aplicar o método de separação de variáveis. E a gente vai resolver agora esses 3 exemplos aqui para entender um pouquinho melhor a diferença entre cada uma dessas equações diferenciais e como resolver cada uma dessas 3 situações. Então, quando eu tenho só x, o que a gente vai fazer? O mesmo processo que a gente fez antes, ali no início. A gente primeiro vai trocar esse y' por um dy dx, que fica mais fácil de visualizar. E vai passar esse dx agora para o outro lado, aqui para o lado direito, multiplicando. E aí eu vou ter que acrescentar um parênteses, porque esse dx vai multiplicar toda a função que está ali. O importante nessa fase é identificar se no lado esquerdo só tem y e se no lado direito só tem x. Se isso aconteceu, você consegue aplicar o método, que é fazer a integração dos dois lados agora dessa equação. Sempre lembrar que a integral de dy é y, e aí eu fiz a integral de x ao cubo é x na 4 sobre 4, e a integral de x é x² sobre 2,
mais a constante de integração. Por que que a gente só está colocando a constante de integração aqui no lado direito? Essa integral aqui também é uma integral indefinida, e aí deveria aparecer um mais c aqui. Só que uma constante, quando eu passo para cá, vai juntar com essa outra que aparece dessa segunda integração. E aí constante mais constante continua sendo uma constante. Então é bem comum a gente juntar todas as constantes numa única só. E a gente já tem a nossa solução, então solução geral da nossa equação diferencial inicial. Aqui eu não coloquei nenhuma condição inicial, então a gente para aqui. O segundo caso é quando y' é igual a f de y. E aí a gente tinha pego esse exemplo lá para demonstrar. Y' igual a menos 2 sobre y. Eu não tenho o x. Porém, a derivada que aparece ali, o y', eu ainda vou trocar por dy sobre dx. E aí eu vou fazer a separação de variáveis. Nas duas outras situações, eu simplesmente passava esse dx para cá multiplicando. Mas agora a gente tem que fazer mais um processo. Esse y aqui não pode ficar desse lado direito, porque aqui do lado direito só pode ficar coisas com x. Então eu vou passar ele lá para o lado esquerdo. E fico com essa equação aqui. Y dy igual a menos 2dx. O y que estava dividindo passa para cá multiplicando. Esse menos 2 eu também poderia, a constante a gente pode jogar tanto para a esquerda quanto para a direita. Mas é bom evitar aparecer fração, então eu deixei ele aqui do lado direito mesmo. E agora a gente vai integrar, porque do lado esquerdo só tem y e do lado direito só tem x, coisas com x. Quando eu falo só tem x, é que não tem mais o y, né? Então a gente vai ter que fazer essas duas integrações aqui. Mas agora aparece y aqui na integral de dy, então não vai ser só y, vai ser a integral de y dy, que é y² sobre 2. A integral de menos 2 dx é menos 2x, mais a constante de integração, que juntou com essa que já estava ali do lado esquerdo também. E aí a gente tem a solução para a nossa equação diferencial. Só que é uma solução dada implicitamente, eu não tenho o y isolado. Nem sempre vai ser possível isolar o y, mas é sempre bom tentar, né, isolar esse y. Aqui eu posso passar o 2 para cá multiplicando, e aqui um detalhe importante, ó, 2 vezes menos 4 vai ficar menos 4x. 2 vezes c deveria aparecer 2c. Mas como 2 também é constante e eu vou juntar com essa constante c, eu posso escrever só c. E para finalizar, a gente vai trocar esse 2 como raiz. Então, vai ficar y igual a mais ou menos raiz de menos 4x mais c. E vamos agora para o último caso, onde a gente tem uma multiplicação de duas funções. Uma dependendo só de x e uma dependendo só de y. E esse é o exemplo que a gente vai trabalhar. Da mesma forma que a gente fez para os outros, a gente vai trocar esse y' por dy dx e vai passar tudo que tem y para o lado esquerdo e tudo que tem x para o lado direito. Então, esse y² vai ter que vir aqui para o outro lado. E esse dx vai vir para cá, eles vão trocar de lugar. Só que o y² estava multiplicando, ele vai passar dividindo. E o dx que estava dividindo, ele passa multiplicando. E agora eu integro esses dois termos. A integral de x é x² sobre 2. Já essa integração aqui, a gente precisa primeiro transformar ela, né? Como o y² está no denominador, reescrever como um y na menos 2. E esse y na menos 2 eu consigo integrar usando a regra da potência, que fica menos 2 mais 1. Então, vai ficar menos 1 dividido por menos 1. Posso reescrever ainda trocando esse menos aqui para frente, o y na menos 1, indo lá de volta para o denominador com o sinal positivo aqui no expoente. Vai ficar y na 1, que é igual a y. E aí, a gente vai ter essa igualdade aqui. Como a gente fez uma integral indefinida, vai aparecer as constantes, a gente junta numa só. E, de novo, a gente tem uma solução dada implicitamente, porque a gente não isolou a variável y. Mas a gente pode isolar também aqui nesse caso. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar o mínimo aqui de tudo. Vai ficar x² mais 2c, né? Toma cuidado com isso, mas eu juntei com um c só. Agora, eu vou passar esse y que está dividindo para cá, multiplicando. Esse 2 que está dividindo para cá, multiplicando, e esse x² mais c que está multiplicando aqui em cima para baixo, dividindo. Então, vai ficar y igual a 2 vezes o 1 com esse menos, menos 2.
e esse termo que estava aqui no numerador passa para o denominador, e a gente tem agora a solução geral dada explicitamente. Esse método de separação de variáveis, ele não resolve todas as equações diferenciais de primeira ordem, ele resolve algumas equações diferenciais. Para cada situação de equação diferencial, a gente vai ter um método específico para resolver. Então, esse vídeo é bem introdutório para a gente entender o começo, o que é uma equação diferencial e esse primeiro método que traz essa relação bem íntima da derivada com a integração. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer um pouquinho mais sobre o que é equação diferencial, por que a gente aplica a integração. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.